Enquanto eu sangrava na mesa de parto, gritando por socorro, meu marido sentou e abriu o jornal. É normal? Mulher sempre faz drama, ele disse ao médico que chegou atrasado. Por 18 horas, estive entre a vida e a morte, enquanto o homem que jurou me amar simplesmente me assistia definhar. Olá, meus queridos e minhas queridas. Que bênção poder falar com vocês hoje. Sou Ivonete Aparecida Bueno. Tenho 73 anos bem vividos, nascida em Itapipoca, no Ceará, mas hoje moro aqui em Catalão, no interior de Goiás. Estou gravando esse vídeo da minha varanda, onde tenho minhas plantinhas todas bem cuidadas. Vocês podem ver essas samambaias bonitas aqui atrás de mim? Cultivo elas há mais de 15 anos. Hoje em dia, passo meus dias cuidando do meu jardim e fazendo meus bordados. Comecei a bordar quando ainda era mocinha, mas só depois dos 60 que transformei isso numa pequena renda. Faço toalhas, guardanapos e até roupinhas de bebê com meus bordados. As pessoas da cidade fazem encomendas, principalmente para enxovais. É um trabalho que me acalma a alma, viu? Cada pontinho que dou é como se estivesse costurando pedacinhos da minha própria história. Minha filha Luciana me ajudou a montar esse canal. Foi ela que disse: "Mãe, suas histórias precisam ser contadas." No começo fiquei com vergonha, imagina só, uma senhora da minha idade falando para esse mundão da internet. Mas agora vejo quanto isso pode ajudar outras pessoas. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me ouvindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha depois da janta? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar aquele seu joinha e se inscrever no canal. É só apertar aquele botão vermelho ali embaixo. Minha neta Clarinha, de 12 anos, me ensinou que é importante dizer isso. E pode apertar o sininho também, que aí você recebe notificação quando eu postar um vídeo novo. Hoje quero conversar com vocês sobre um assunto difícil, mas que precisa ser falado. Sobre como até nos momentos que deveriam ser os mais bonitos da vida de uma mulher, como o nascimento de um filho, podemos sofrer abusos de quem deveria nos proteger. Nem sempre o abuso vem de um tapa ou de um grito. Às vezes ele vem do silêncio, da indiferença, do abandono quando mais precisamos de ajuda. Lembro como se fosse hoje do nascimento do meu primeiro filho, o Claudionor. Foi em 1972. Eu tinha apenas 20 anos, e aquele dia mudou minha vida para sempre. Não só porque me tornei mãe, mas porque foi quando percebi que tipo de homem tinha ao meu lado. Nasci numa casinha simples de taipa, dessas com chão batido, lá em Itapipoca. Meu pai, Eustáquio Bueno, trabalhava na roça, plantava feijão, milho e mandioca numa terrinha que não era nossa, mas que o patrão dele deixava plantar em troca de serviço. Era um homem bom, meu pai, de poucas palavras, mas de muito trabalho. Já minha mãe, Zenaida, era costureira, fazia roupas para as famílias mais abastadas da região e também remendava as nossas. Éramos 6 irmãos. Eu, a mais velha, depois vinham o Odair, a Diva, o Olívio, a Durvalina e o Jerônimo, o caçulinha. Nossa casa era pequena, mas bem cuidada. Tinha 2 quartos, um para meus pais e outro onde nós, os 6 filhos, nos espremíamos em 2 esteiras grandes estendidas no chão. A cozinha tinha um fogão a lenha que minha mãe acendia logo cedinho, ainda escuro, para fazer o café e o cuscuz de milho que a gente comia todas as manhãs antes de sair para a lida. O quintal era grande, com muitas árvores frutíferas, pés de manga, de caju, de goiaba e um chiqueiro onde criávamos 2 porcos que eram nossa poupança para o tempo difícil. Quando menina, acordava antes do sol nascer. Ajudava minha mãe a acender o fogão, ia buscar água na cacimba que ficava a uns 15 minutos de casa. Carregava o balde na cabeça, como todas as mulheres da região faziam. Depois de tomar o café, ia para a escola que ficava a quase 1 hora de caminhada. Era uma escolinha rural,
com uma sala só onde estudavam crianças de todas as idades. A professora, Dona Hortência, era uma mulher rígida, mas que me ensinou a ler e escrever com muita dedicação. Depois da escola, voltava para casa para ajudar nos afazeres. Lavava roupa no riacho junto com minha mãe, cuidava dos meus irmãos menores, ajudava a fazer comida. Aos domingos, íamos à igrejinha de São Sebastião, o santo padroeiro da nossa comunidade. Era um dia especial porque usávamos nossas roupas melhores e depois da missa, as famílias se reuniam na praça para conversar e as crianças podiam brincar. Ah, as brincadeiras da minha infância! Brincava de roda com as outras meninas, cantando Ciranda, Cirandinha e Terezinha de Jesus. Os meninos jogavam bola de meia ou soltavam pipa. Às vezes, todos juntos, brincávamos de pega-pega e esconde-esconde até o sol se pôr. Na época do São João, que é uma festa muito importante no Ceará, fazíamos fogueira e comíamos milho assado, pamonha, canjica e bolo de milho. Dançávamos quadrilha e pulávamos fogueira, uma tradição que diziam trazer sorte. Minha melhor amiga era a Terezinha, filha do seu Aristides, o dono da venda. Nós duas éramos inseparáveis. Íamos juntas para a escola, brincávamos juntas, sonhávamos juntas com o futuro. Quando eu crescer, vou ser professora, dizia ela. E eu vou ser costureira como minha mãe, respondia eu. Nossa vida era simples, mas não passávamos necessidade. Claro que tinha os tempos de seca, quando o feijão acabava mais cedo e a água ficava escassa. Nesses momentos, meu pai precisava ir trabalhar mais longe, às vezes ficava semanas fora, em fazendas de outros municípios. Minha mãe se virava fazendo mais costuras e vendendo cocadas que eu e minhas irmãs ajudávamos a fazer. Foi numa dessas secas, quando eu tinha 12 anos, que começaram as dificuldades maiores para nossa família. Era 1964. Lembro bem porque foi o ano do que chamavam de Revolução. Mas lá no interior a gente mal sabia o que estava acontecendo no resto do país. A seca daquele ano foi terrível, a pior em décadas, diziam os mais velhos. Os açudes secaram, as plantações morreram, até as cacimbas mais fundas começaram a dar água salobra. Meu pai, desesperado por não conseguir mais trabalho na região, decidiu tentar a sorte em Fortaleza. Ficou quase um ano longe, mandando um dinheirinho quando podia. Minha mãe, que sempre foi muito religiosa, passou a fazer novenas diárias para São José, o santo das chuvas. Nós, crianças, sentíamos a mudança no clima da casa. Não era só o calor escaldante e a falta d'água, era a preocupação estampada no rosto da minha mãe, o silêncio pesado quando mais um vizinho anunciava que ia embora para o Sudeste. Foi nessa época que notei a primeira grande mudança na minha vida. Tive que deixar a escola para ajudar mais em casa. A professora Hortência veio pessoalmente falar com minha mãe. Dona Zenaida, a Ivonete é uma aluna brilhante, não tire ela da escola. Mas não tinha jeito, cada um tinha que fazer sua parte para a família sobreviver. Minha mãe começou a me ensinar a costurar. É um ofício, filha. Com ele você nunca vai passar fome, dizia ela, enquanto me mostrava como fazer os pontos básicos. Eu aprendia rápido e logo estava ajudando com os remendos mais simples. Foi aí que comecei também a me interessar pelo bordado, vendo as peças delicadas que algumas clientes mais ricas traziam para minha mãe consertar. Quando meu pai voltou de Fortaleza, quase não o reconheci. Estava mais magro, com o rosto queimado de sol e uma expressão cansada que nunca tinha visto antes. Mas trazia uma notícia que mudaria nosso destino. Tinha conseguido um emprego fixo numa fábrica de tecidos em Goiânia e toda a família se mudaria para lá. Lembro do misto de medo e excitação que senti ao saber que deixaríamos Itapipoca. Por um lado, estava triste por me separar da Terezinha e dos lugares que conhecia. Por outro, sonhava com a cidade grande, com voltar a estudar, com uma vida menos dura que a do sertão. Foi uma viagem longa e cansativa, num pau de arara lotado, atravessando estradas de terra que mais pareciam rios na época das chuvas, que finalmente tinham chegado. Dormimos em rodoviárias, comemos farofa de ovo que minha mãe tinha preparado para a viagem, bebemos água de garrafas que esquentava com o calor do dia.
chegamos em Goiânia no início de 1965. Eu tinha acabado de completar 13 anos e estava prestes a entrar numa fase muito diferente da minha vida. A cidade grande, com seus prédios, ônibus e multidões, me assustava e fascinava ao mesmo tempo. Não sabia ainda, mas aquela mudança seria apenas o começo de muitas outras que o destino reservava para mim. A vida em Goiânia foi um choque para uma menina criada no interior do Ceará. Os primeiros meses foram difíceis. Morávamos num quarto e sala no fundo de um terreno no bairro Campinas, todos nós amontoados naquele espaço pequeno. Meu pai saía de madrugada para trabalhar na fábrica e só voltava à noitinha, sempre cansado. Minha mãe logo conseguiu algumas freguesias para costura e eu a ajudava como podia. Voltei a estudar numa escola pública perto de casa. Lembro que tinha vergonha do meu sotaque forte do Ceará. As outras meninas às vezes riam do meu jeito de falar, oxente e eita. Mas logo fiz algumas amigas, principalmente a Gersina, uma menina que também era de fora, do interior de Minas Gerais. Aos poucos, fomos nos adaptando. Meu pai foi promovido na fábrica, conseguimos alugar uma casa maior em outro bairro. Eu estudava de manhã e à tarde ajudava minha mãe com as costuras ou cuidava dos meus irmãos menores. Nos finais de semana, íamos à missa na Matriz de Campinas e, às vezes, como um passeio especial, caminhávamos até o centro para ver o movimento, tomar um sorvete, olhar as vitrines. Os anos foram passando, terminei o que chamavam de primário e depois o ginásio. Meu sonho era continuar estudando, talvez até fazer faculdade, mas quando completei 17 anos, em 1969, meu pai adoeceu. Foi algo no pulmão. Os médicos disseram que era por causa do pó de tecido que ele respirava todos os dias na fábrica. Teve que parar de trabalhar e a situação financeira da família ficou difícil novamente. Foi quando decidi procurar emprego. Consegui uma vaga como balconista numa loja de tecidos no centro de Goiânia, a Casa dos Tecidos Finos. O dono, seu Valdomiro, me contratou porque eu entendia de tecidos e também sabia costurar, então podia aconselhar bem as clientes. Foi lá na loja que conheci o Teodoro. Ele era representante comercial de uma fábrica de linhas e botões de São Paulo, vinha uma vez por mês vender para seu Valdomiro. Era um homem bonito, de porte imponente, sempre bem vestido, com seus ternos impecáveis e cabelo bem penteado. Tinha 28 anos, 11 a mais que eu, e me parecia tão sofisticado, tão conhecedor do mundo. Na primeira vez que conversamos, ele me perguntou sobre um tecido que estava na vitrine. A senhorita que escolheu essa combinação de cores tem muito bom gosto, disse ele com um sorriso que me deixou sem graça. Expliquei que sim, que tinha ajudado a montar a vitrine. Depois disso, toda vez que vinha à loja, procurava conversar comigo. No terceiro mês, ele me convidou para tomar um café depois do meu expediente. Fiquei nervosa, nunca tinha saído sozinha com um homem antes. Mas aceitei. Fomos a uma confeitaria chique no centro, onde ele pediu café e um pedaço de torta de morango para cada um. Contou-me que era de Catalão, mas tinha se mudado para Goiânia para trabalhar, que viajava muito pelo interior de Goiás, Minas e São Paulo, que ganhava bem e estava construindo uma casa em Catalão, para onde pretendia voltar um dia. E a sua família? Perguntei. Ele explicou que os pais já tinham falecido, que tinha apenas uma irmã casada que morava em Uberlândia. Fiquei impressionada com sua independência, sua vida aparentemente sem amarras ou dificuldades. Era tão diferente da minha realidade, cuidando dos irmãos, ajudando os pais, contando cada centavo. Nas visitas seguintes, sempre saíamos para tomar café ou, às vezes, jantar. Ele me levava a lugares que eu jamais poderia frequentar com meu salário de balconista. Me tratava como uma dama, puxava a cadeira para eu sentar, não permitia que eu pagasse nada. Para uma menina simples do interior como eu, aquilo parecia um conto de fadas. Quando contei para minha mãe sobre Teodoro, ela ficou preocupada. Esse moço é muito mais velho, filha, e viaja tanto. Tem certeza que é sério? Mas meu pai, já debilitado pela doença, via com bons olhos. Um homem estabelecido, com trabalho bom,
É o que você precisa, Ivonete. 6 meses depois que nos conhecemos, Teodoro me pediu em namoro oficialmente, conversando com meu pai, como era o costume. Começou a vir em casa nos domingos que estava em Goiânia, almoçava conosco, trazia presentes, um rádio para meu pai ouvir as notícias, tecidos bonitos para minha mãe, doces para meus irmãos. No início, tudo parecia perfeito. Teodoro era atencioso, me escrevia cartas quando estava viajando, trazia pequenos presentes das cidades que visitava. Chegou a me dar um anel de compromisso, uma joia simples mas bonita, que eu usava com todo orgulho. Minhas colegas da loja suspiravam de inveja. Que sorte a sua, Ivonete, arranjar um homem tão bom! Mas depois de alguns meses, comecei a notar pequenas mudanças. Teodoro tinha opiniões fortes sobre tudo. A roupa que eu devia usar, como devia pentear meu cabelo, até mesmo quem deviam ser minhas amigas. No começo, interpretei isso como preocupação, como cuidado. Ele dizia: uma moça comprometida não deve usar esse tipo de vestido. Ou, por que você precisa sair com a Gersina? Ela não é boa companhia para você. Lembro bem da primeira vez que ele demonstrou seu temperamento mais difícil. Foi num domingo, estávamos passeando na praça cívica e encontramos um antigo colega meu de escola, o Juvenal. Cumprimentei-o alegremente, conversamos por alguns minutos sobre os velhos tempos. Quando o Juvenal foi embora, Teodoro apertou meu braço com força. Quem era aquele? Por que estava tão alegre falando com ele? Expliquei que era apenas um colega de escola, mas ele não acreditou. Vi o jeito que olhava para ele. Está me fazendo de bobo? Fiquei chocada com a acusação, com a raiva na voz dele. Chorei, jurei que não havia nada, e finalmente ele se acalmou, até pediu desculpas. É que te amo demais, Ivonete. Tenho medo de te perder. Aceitei as desculpas, é claro. Afinal, não era um sinal de amor ele ter ciúmes? Não era assim que os homens apaixonados se comportavam? Pelo menos era o que eu pensava na minha ingenuidade de menina do interior, que só conhecia relacionamentos pelos folhetins que lia às escondidas ou pelas radionovelas que ouvia enquanto costurava. As coisas pioraram quando meu pai faleceu, em março de 1970. Foi um golpe terrível para toda a família. Ele tinha apenas 45 anos, mas a doença pulmonar o consumiu rapidamente. Teodoro me apoiou durante o velório e os primeiros dias de luto, mas logo depois veio com uma proposta. Vocês estão passando dificuldades agora, sem o salário do seu pai. Por que não nos casamos logo? Posso cuidar de você e ajudar sua família. A proposta parecia generosa, e minha mãe, preocupada com o futuro, me incentivou a aceitar. É um bom homem, filha, e quer te dar segurança. Nos tempos de hoje, não se acha isso facilmente. 3 meses depois do falecimento do meu pai, estávamos casados. Foi uma cerimônia simples, na mesma igreja que frequentávamos. Eu com um vestido branco simples que minha mãe fez, ele com seu melhor terno. A primeira surpresa veio logo depois do casamento. Teodoro anunciou que eu deveria deixar o emprego na loja. Minha mulher não precisa trabalhar. Que tipo de marido eu seria se não pudesse sustentar minha esposa? Tentei argumentar que gostava do meu trabalho, que o dinheiro extra ajudaria, mas ele foi inflexível. Já está decidido, Ivonete. A segunda surpresa foi ainda mais impactante. Iríamos nos mudar para Catalão, onde ele tinha sua casa. Mas e minha família? Perguntei aflita. Eles ficam em Goiânia. Você agora tem sua própria família, que sou eu, respondeu secamente. Sabia que não tinha escolha. Afinal, era meu marido. Tinha direito de decidir onde viveríamos. Com o coração apertado, me despedi da minha mãe e meus irmãos, prometendo visitá-los sempre que possível. O que não sabia é que Teodoro faria de tudo para que essas visitas fossem raras. Nossa casa em Catalão era realmente bonita, muito melhor que qualquer lugar onde eu tinha vivido antes. Tinha 3 quartos, sala ampla, cozinha bem equipada, até mesmo um quintal com algumas árvores frutíferas que me lembravam um pouco de Itapipoca. Mas logo me senti como um pássaro em gaiola dourada. Teodoro passava a maior parte do tempo viajando, me deixava sozinha por semanas. Quando voltava,
Queria encontrar tudo impecável, as refeições prontas exatamente como ele gostava, a casa em ordem absoluta. Se algo não estava do jeito que ele esperava, se irritava facilmente. Para que você fica em casa o dia todo, se nem isso consegue fazer direito? Nos primeiros meses de casamento, descobri também outro lado dele que não conhecia. Teodoro bebia. Não era alcoólatra, não bebia todos os dias, mas quando bebia, se transformava. Ficava agressivo verbalmente, me acusava de coisas absurdas, como estar olhando para outros homens ou não estar cumprindo meus deveres de esposa. Foi numa dessas noites, depois de voltar de uma viagem longa, que ele bebeu mais que o costume e me forçou a ter relações mesmo eu não querendo. Sou seu marido, tenho meus direitos, disse enquanto rasgava minha camisola. Chorei a noite toda, me sentindo suja e usada. De manhã, ele não se lembrava de nada, ou fingia não lembrar. Algumas semanas depois, percebi que estava grávida. Tive sentimentos contraditórios. Alegria por ter um filho, medo de como Teodoro reagiria, receio de como seria criar uma criança tão longe da minha família, praticamente sozinha a maior parte do tempo. Quando contei a Teodoro, sua reação foi estranha. Não demonstrou alegria nem tristeza, apenas disse: "Então é melhor começar a poupar dinheiro." No início, pensei que fosse preocupação financeira, mas logo entendi que não era só isso. Era como se a gravidez fosse apenas um inconveniente, algo que interferiria na sua vida confortável. As viagens dele continuaram normalmente. A gravidez não mudou sua rotina em nada. Enquanto isso, eu enfrentava os enjoos matinais sozinha, as dores nas costas, o cansaço. Não tinha uma mãe ou uma amiga por perto para me aconselhar, para segurar minha mão nos momentos difíceis. Consegui convencer Teodoro a me deixar visitar minha família quando estava de 5 meses. Foi um alívio estar com minha mãe, que me deu conselhos sobre a gravidez, preparou remédios caseiros para minhas dores, costurou roupinhas para o bebê. Meus irmãos estavam animados com a ideia de serem tios. Aqueles 10 dias foram como um oásis no deserto da minha solidão. Voltei para Catalão mais confiante, pensando que talvez o nascimento do bebê amolecesse o coração de Teodoro, que talvez nos tornássemos uma família de verdade. Comecei a preparar o quartinho, a tricotar sapatinhos, a sonhar com um futuro melhor. Mas à medida que minha barriga crescia, Teodoro parecia mais e mais distante. Raramente tocava em mim, nunca acariciava minha barriga ou falava com o bebê como eu via outros pais fazerem. Quando eu tentava envolvê-lo, dizendo coisas como: "Sentiu esse chute? Acho que vai ser jogador de futebol." Ele apenas respondia com um desinteressado e voltava a ler seu jornal. Numa das raras consultas médicas que tive, em que Teodoro me acompanhou porque estava em Catalão, o Dr. Inácio, um senhor já de idade avançada e único médico da pequena cidade, comentou que o bebê parecia grande e que o parto poderia ser complicado. Talvez seja melhor ir para Goiânia quando estiver perto da data, para ter o bebê num hospital maior, sugeriu. Fiquei assustada e olhei para Teodoro, esperando apoio, mas ele apenas deu de ombros. "Doutor, minha esposa é do interior, forte." Mulheres como ela têm filhos no meio do roçado e seguem trabalhando. Não precisa desse exagero. Saí do consultório me sentindo humilhada e mais apreensiva ainda. Naquela noite, enquanto Teodoro dormia, chorei silenciosamente. Estava com medo do parto, medo de estar sozinha, medo do que aconteceria comigo e com meu bebê. Pensei em fugir para a casa da minha mãe em Goiânia, mas não tinha dinheiro próprio. Teodoro controlava cada centavo que entrava na casa. No dia seguinte, tentei mais uma vez falar sobre irmos para Goiânia para o nascimento. Pelo menos estaríamos perto da minha mãe, que poderia me ajudar com o bebê nas primeiras semanas, argumentei. A resposta dele foi dura. Sua mãe tem os próprios filhos para cuidar, e já falei que não vamos gastar dinheiro com hotel em Goiânia quando temos uma casa perfeitamente boa aqui. Percebi então que estava sozinha naquela jornada. O homem que havia prometido me proteger e cuidar estava mais preocupado com dinheiro e conveniência do que com meu bem-estar ou o do nosso filho.
Pela primeira vez, me perguntei que tipo de pai Teodoro seria, e o pensamento me encheu de tristeza. À medida que o final da gravidez se aproximava, minha ansiedade aumentava. Tinha pesadelos frequentes em que estava dando à luz sozinha, gritando por ajuda enquanto Teodoro simplesmente lia seu jornal na sala. Acordava suando, com o coração disparado, apenas para encontrar o outro lado da cama vazio. Ele estava em mais uma de suas viagens. O que eu não sabia é que meus pesadelos eram premonições do que estava por vir. O pior dia da minha vida estava se aproximando e eu estaria completamente despreparada para o que aconteceria quando as primeiras contrações começassem numa noite chuvosa de agosto de 1972. Era a noite de 12 de agosto de 1972, uma data que ficou marcada na minha alma como se tivesse sido escrita a ferro quente. A chuva caía forte em catalão, fazendo um barulho ensurdecedor no telhado de nossa casa. Teodoro tinha voltado de viagem naquela tarde, cansado e mal-humorado como sempre. Eu estava na cozinha preparando o jantar, com minha barriga enorme de 9 meses completos, quando senti a primeira contração. Foi como uma facada nas costas que se espalhou para a barriga. Fiquei sem fôlego, me apoiando na pia para não cair. Quando consegui me recuperar, fui até a sala onde Teodoro lia o jornal. Teodoro, acho que o bebê vai nascer. Senti uma contração muito forte. Ele baixou o jornal lentamente, me olhou de cima a baixo com uma expressão de inconveniência, como se eu tivesse quebrado alguma regra. Tem certeza? Não é só má digestão? Você comeu aquele feijão que sobrou do almoço de ontem. Tenho certeza, respondi, sentindo outra contração começar. Precisamos ir para o hospital. Ele dobrou o jornal metodicamente, colocou-o sobre a mesa e suspirou. Está chovendo muito, Ivonete. As estradas devem estar um lamaçal. E já é tarde, quase 9 horas. Por que esses bebês nunca nascem em horários convenientes? Naquele momento, uma contração ainda mais forte me atingiu. Gemi de dor, me curvando para a frente. Teodoro finalmente se levantou, mas não para me socorrer. Foi até a janela, afastou a cortina e olhou para a chuva torrencial. Como eu disse, está um dilúvio. O hospital fica do outro lado da cidade. Vamos esperar a chuva diminuir. Não podemos esperar, gritei, sentindo o pânico crescer. O Dr. Inácio disse que o bebê é grande, que pode haver complicações. Precisamos ir agora. Teodoro se virou para mim com aquele olhar frio que eu já conhecia bem. O mesmo olhar que tinha quando eu mencionava visitar minha família ou quando falava em arranjar um trabalho em catalão. Não seja dramática, Ivonete. Mulheres dão à luz há milhares de anos. Sua própria mãe teve 6 filhos, não foi? E aposto que não fez esse escândalo todo. Outra contração me atingiu, mais intensa, me fazendo gritar de dor. Quando passou, falei entre dentes. Vou ligar para a vizinha Durvalina, pedir que ela chame o Dr. Inácio para vir aqui. Não vai incomodar os vizinhos a essa hora, Teodoro ordenou, sua voz subindo de tom. Vá para o quarto, deite-se. Vou preparar um chá e logo você se acalma. Obedeci, não porque acreditava que um chá resolveria, mas porque não tinha forças para discutir. Arrastei-me até o quarto, cada passo uma agonia. As contrações estavam ficando mais frequentes e intensas. Deitei na cama, sentindo o colchão molhado sob mim. Minha bolsa havia estourado. Quando Teodoro entrou com a xícara de chá e viu a situação, seu rosto se contorceu numa expressão de nojo. Olha o que você fez na nossa cama. Esses lençóis são novos. Não consegui responder. A dor era tão intensa que via pontos pretos dançando na frente dos meus olhos. Sentia uma pressão imensa, como se algo estivesse rasgando meu corpo ao meio. Teodoro, sussurrei quando consegui falar. O bebê está vindo. Por favor, chame alguém. Chame o Dr. Inácio, por favor. Ele bufou de irritação, mas saiu do quarto. Ouvi-o na sala, mexendo em alguma coisa. Talvez estivesse pegando o guarda-chuva para ir buscar ajuda? Talvez estivesse ligando para o médico? Permiti-me um momento de esperança, mas quando ele voltou, trouxe apenas um lençol velho. Vou colocar isso debaixo de você. Levante um pouco.
Sem delicadeza, ajeitou o lençol embaixo de mim. Depois, para meu horror, pegou o jornal que estava lendo antes e sentou-se na cadeira ao lado da cama. "O que está fazendo?" perguntei incrédula. "Esperando." "O que mais posso fazer? Se o bebê está mesmo vindo, vai nascer de qualquer jeito, não é? Não precisa de mim para isso." Não podia acreditar no que estava ouvindo. O homem que havia jurado me amar e proteger estava sentado confortavelmente, lendo sobre os resultados do futebol enquanto eu sofria a dor mais terrível da minha vida. As horas seguintes foram um borrão de dor e desespero. As contrações vinham uma após a outra, sem dar tempo para respirar. Gritava, implorava por ajuda, rezava em voz alta. Teodoro ocasionalmente abaixava o jornal para me olhar com uma expressão de tédio misturado com irritação. "Não pode fazer menos barulho? Os vizinhos vão pensar que estou te matando." Em algum momento da madrugada, senti uma mudança. A pressão aumentou tremendamente e tive um impulso incontrolável de empurrar. "O bebê está saindo!" gritei. Teodoro finalmente deixou o jornal de lado e se aproximou da cama. Olhou entre minhas pernas e seu rosto empalideceu. "Estou vendo a cabeça", disse, soando assustado pela primeira vez. "Ajude-me", implorei. Ele deu 2 passos para trás, balançando a cabeça. "Não sei o que fazer. Nunca fiz isso antes." "Então vá buscar ajuda, agora!" Gritei com o último resquício de força que tinha. Ele hesitou, olhando para a porta, para mim, para a chuva lá fora. "Está chovendo muito ainda." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não foi apenas físico, embora sentisse como se meu corpo estivesse sendo partido ao meio, foi algo mais profundo, uma compreensão clara de que estava completamente sozinha no momento mais vulnerável da minha vida. O homem que deveria ser meu protetor, meu companheiro, estava mais preocupado com a chuva que poderia molhar seu terno do que com a possibilidade de sua esposa e filho morrerem diante de seus olhos. Com um grito que parecia vir das profundezas da minha alma, empurrei com todas as minhas forças. Senti um fogo líquido entre minhas pernas, uma dor tão intensa que pensei que fosse morrer. Depois, um alívio momentâneo quando a cabeça do bebê saiu. "Puxe-o!" gritei para Teodoro. "Precisa puxar o bebê com cuidado." Relutante, ele se aproximou e, com expressão de repulsa, ajudou a puxar o bebê enquanto eu continuava empurrando. Com um último esforço desesperado, senti o resto do corpinho escorregar para fora de mim, acompanhado por uma quantidade assustadora de sangue. O quarto ficou em silêncio por um momento, quebrado apenas pelo som da chuva. Então, um choro fraco, depois, mais forte. Meu filho estava vivo. Estendi os braços querendo segurá-lo, mas estava tão fraca que mal conseguia levantar a cabeça. Teodoro segurava o bebê desajeitadamente, olhando para a criança coberta de sangue e verniz como se fosse um alienígena. "É um menino", disse finalmente, colocando-o sobre meu peito sem cuidado. Abracei meu filho, chorando de alívio e amor, apesar da dor insuportável que ainda sentia. Ele era perfeito, com uma cabeleira escura e bochechas gordinhas, mesmo coberto de sangue e outras coisas que nem quero mencionar. "Ele é lindo", sussurrei, beijando sua cabecinha. "Vamos chamá-lo de Claudionor, como combinamos." Teodoro não respondeu. Estava olhando fixamente para a cama, para o espaço entre minhas pernas. Segui seu olhar e vi com horror que o sangramento não havia parado. Na verdade, parecia estar piorando, encharcando rapidamente o lençol velho que ele havia colocado sob mim. "Teodoro", chamei, minha voz fraca. "Tem algo errado. Estou sangrando muito." Ele continuou parado, paralisado, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. "Teodoro!" gritei com mais força. "Vá buscar o médico! Agora! Estou perdendo muito sangue!" Isso pareceu tirá-lo do transe. Assentiu rapidamente e saiu do quarto correndo. Ouvi a porta da frente bater. Fiquei ali, segurando meu filho recém-nascido, sentindo a vida se esvair de mim junto com o sangue que não parava de fluir. Estava ficando mais fraca a cada minuto,
minha visão escurecendo nas bordas. Pensei na minha mãe, nos meus irmãos, na vida que nunca teria com meu filho. Deus, rezei em voz alta, não me leve ainda. Meu filho precisa de mim. Não sei quanto tempo passou, minutos, horas. Em algum momento, ouvi vozes, passos apressados. O doutor Inácio entrou no quarto, seguido por Teodoro e por Dona Olinda, uma parteira conhecida na cidade. Meu Deus do céu! Exclamou o médico ao ver a quantidade de sangue. Rapidamente, pegou o bebê de meus braços e o entregou a Dona Olinda, que o embrulhou num cobertor limpo que havia trazido. A placenta não saiu, disse o doutor. Inácio, examinando-me rapidamente. E há um rasgo grande. Está perdendo sangue demais. Precisamos levá-la para o hospital imediatamente. Mas a chuva... Começou Teodoro. O médico o interrompeu com um olhar furioso. Seu Teodoro, sua esposa está morrendo. Se não a levarmos agora para o hospital, não passará desta manhã. Fui carregada para o carro do médico, enrolada em cobertores ensanguentados. Dona Olinda ficou com o bebê, prometendo cuidar dele até que eu voltasse. Se voltasse. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi o rosto de Teodoro. Uma mistura de preocupação e irritação, como se toda aquela situação fosse um grande inconveniente para ele. Acordei 3 dias depois no hospital de Catalão. Tinha recebido transfusões de sangue e passado por uma cirurgia de emergência para estancar o sangramento e reparar os danos internos. O doutor Inácio explicou que eu havia sofrido uma hemorragia grave devido à retenção da placenta e a lacerações extensas durante o parto. Foi por pouco, Dona Ivonete. Mais meia hora e não teríamos conseguido salvá-la. Perguntei por meu filho e me disseram que estava bem, ainda sob os cuidados de Dona Olinda. Teodoro apareceu brevemente, desconfortável no ambiente hospitalar, reclamando dos custos do tratamento. Não perguntou como eu estava me sentindo, não demonstrou alívio por eu estar viva. Sua principal preocupação era quando eu poderia voltar para casa para cuidar do menino e da casa. Quando finalmente voltei para casa, uma semana depois, estava fraca demais para cuidar do bebê sozinha. Minha sogra, Dona Zenaide, que nem sabia que existia até então, veio de Uberlândia para ajudar. Era uma mulher dura, crítica, que deixava claro a todo momento que eu havia falhado ao não conseguir dar à luz normalmente. No meu tempo, mulher tinha filho e no dia seguinte já estava na roça trabalhando. Dizia ela, enquanto eu lutava para me levantar da cama, os pontos da cirurgia ainda doloridos. Teodoro voltou às suas viagens assim que a mãe chegou, claramente aliviado por não ter que lidar com um bebê chorão e uma esposa convalescente. Antes de partir, veio ao quarto onde eu amamentava Claudionor. Parou na porta, sem entrar, e disse friamente: "Da próxima vez, vamos para Goiânia bem antes." Esse parto nos custou uma fortuna. Não consegui responder. Só depois que ele saiu, deixei as lágrimas caírem livremente enquanto olhava para o rostinho do meu filho. "Da próxima vez", ele disse. Como se houvesse uma próxima vez. Como se eu pudesse sequer pensar em passar por aquilo novamente. Os médicos haviam sido claros. Meu útero havia sido gravemente danificado. Tive sorte de não precisar removê-lo, mas mais filhos seriam extremamente arriscados. Não contei isso a Teodoro antes de ele viajar. Na verdade, não contei a ninguém além da minha mãe, numa carta desesperada que consegui enviar escondida. Durante as semanas seguintes, enquanto me recuperava lentamente sob o olhar crítico da minha sogra, revivi aquela noite terrível milhares de vezes em minha mente. O desprezo de Teodoro, seu jornal, sua relutância em buscar ajuda, sua preocupação com os lençóis manchados em vez de com minha vida. O trauma do parto se misturava ao trauma de perceber, finalmente e completamente, o tipo de homem com quem havia me casado. Dona Zenaide ficou conosco por 1 mês. Nos dias antes de sua partida, consegui convencê-la a me ajudar a escrever para minha mãe, pedindo que viesse me visitar. Usando a desculpa de que uma avó deveria conhecer o neto, obtive a relutante permissão de Teodoro para que minha mãe passasse 2 semanas conosco.
Quando minha mãe chegou, fiquei chocada com sua reação ao me ver. Cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Minha filha, o que aconteceu com você? Está pele e osso. Só então percebi o quanto havia emagrecido, o quanto parecia doente. Meus cabelos, antes grossos e brilhantes, estavam opacos e quebradiços. Minha pele, antes rosada, estava amarelada e sem vida. Parecia uma velha, não uma jovem de 20 anos. No conforto dos braços da minha mãe, finalmente pude chorar de verdade. Contei tudo. O parto terrível, a negligência de Teodoro, seu comportamento cruel antes e depois. Falei sobre a solidão, sobre o medo, sobre como me sentia presa numa vida que nunca havia escolhido. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as suas e disse palavras que nunca esqueci. Filha, você quase morreu dando à luz, mas agora está morrendo aos poucos, todos os dias neste casamento. Um homem que te abandona na hora do parto é capaz de te abandonar em qualquer situação. Naquela noite, deitada na cama ao lado do berço onde Claudionor dormia, pensei nas palavras da minha mãe. Ela tinha razão. Estava morrendo lentamente, minha alma se apagando um pouco a cada dia sob o peso da indiferença e crueldade de Teodoro. E o que seria do meu filho crescendo com um pai assim? Que exemplo ele teria? Que tipo de homem se tornaria? As semanas seguintes foram de profunda reflexão e planejamento silencioso. Quando Teodoro estava em casa, mantinha a fachada de esposa submissa e mãe dedicada. Quando ele viajava, conversava longamente com minha mãe sobre o futuro, sobre possibilidades, sobre coragem. O que eu não sabia é que aquela noite terrível de agosto não seria a última vez que me veria à beira da morte por causa de Teodoro. O pior ainda estava por vir, e eu precisaria de toda a minha força e da ajuda inesperada de um estranho para sobreviver. Os meses que se seguiram ao nascimento do Claudionor foram um misto de alegria e desespero. Alegria pelos pequenos momentos com meu filho, seu primeiro sorriso, o calor do seu corpinho contra o meu durante a amamentação, a sensação dos seus dedinhos agarrando meu dedo. Desespero pela realidade do meu casamento, que só piorava a cada dia. Teodoro voltou de uma viagem particularmente longa em fevereiro de 1973, quando Claudionor tinha 6 meses. Encontrou a casa impecável, o jantar pronto, o bebê limpo e alimentado. Mas nada disso importava. Estava irritado porque um negócio não tinha dado certo. E, como sempre, eu era seu saco de pancadas emocional. "O que você fez o dia todo?" perguntou enquanto remexia na comida que eu havia preparado com tanto cuidado. "Só ficar sentada brincando com o menino? A pintura da varanda está descascando. Por que não aproveitou para pintar?" Tentei explicar que cuidar de um bebê pequeno sozinha tomava todo o meu tempo, que ainda não tinha recuperado totalmente minhas forças após o parto difícil, mas ele não ouvia. Nunca ouvia. Aquela noite, depois de colocar Claudionor para dormir, Teodoro exigiu seus direitos de marido. Desde o parto, tínhamos tido relações poucas vezes, sempre dolorosas para mim, sempre sem qualquer carinho ou consideração. Naquela noite, porém, ele tinha bebido mais que o costume. Quando tentei explicar que ainda sentia dor, que o médico havia recomendado cuidado, ele se enfureceu. "Já faz 6 meses? Acha que vou esperar quanto tempo? Um homem tem necessidades, Ivonete." O que se seguiu foi brutal. Pela primeira vez, além da violência emocional e da negligência, Teodoro usou de força física. Segurou meus pulsos com tanta força que deixou marcas roxas, ignorou meus pedidos para parar, meu choro de dor. Quando terminou, virou para o lado e dormiu como se nada tivesse acontecido, enquanto eu silenciosamente chorava, sentindo-me violada e quebrada por dentro. Na manhã seguinte, ele agiu normalmente, como se a noite anterior não tivesse existido. Antes de sair para mais uma viagem, deixou algum dinheiro na mesa, para as despesas da casa, disse sem olhar nos meus olhos. E então se foi,
por mais 2 semanas. Assim que o carro de Teodoro saiu pela rua, desabei no chão da cozinha, soluçando. A dor física era intensa. Sentia-me rasgada por dentro novamente. Mas a dor emocional era insuportável. Onde estava aquele rapaz bem vestido que me tratava como uma dama, que puxava a cadeira para eu sentar? Tinha sido tudo uma ilusão? Ou ele havia se transformado depois do casamento? Não importava. O homem com quem eu estava casada era um monstro, e eu precisava proteger meu filho e a mim mesma. Claudionor começou a chorar em seu berço, trazendo-me de volta à realidade. Sequei as lágrimas, respirei fundo e fui cuidar do meu bebê. Enquanto o amamentava, olhando para seu rostinho inocente, tomei uma decisão. Precisava sair daquele casamento, daquela casa, daquela cidade. Mas como? Não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir além da casa da minha mãe, que já vivia apertada com meus irmãos. Naquela tarde, ainda dolorida e emocionalmente exausta, fui até a pequena venda do bairro comprar leite e pão. Dona Quitéria, a proprietária, uma senhora de uns 60 anos, me olhou de um jeito estranho quando entrei. "Tá tudo bem com a senhora, dona Ivonete?" perguntou com genuína preocupação. Tentei sorrir, mas meus lábios tremeram. "Tudo bem, sim, dona Quitéria." Ela olhou para o bebê no meu colo, depois para os hematomas nos meus pulsos que eu tinha tentado esconder com as mangas compridas, mas que apareceram quando estendi o braço para pegar o pão. "Seu marido viajou de novo?" perguntou casualmente, mas seu olhar dizia que sabia mais do que deixava transparecer. "Sim, voltou a viajar hoje. Ficará fora 2 semanas." Ela assentiu lentamente, depois abaixou a voz, mesmo não havendo mais ninguém na pequena venda. "Dona Ivonete, sei que não é da minha conta, mas minha filha passou por algo parecido. O marido dela, bem, ele não era um homem bom." Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. "Se a senhora precisar conversar ou de qualquer outra coisa, minha casa fica nos fundos da venda. Pode vir a qualquer hora." Fiquei sem palavras, sentindo as lágrimas querendo voltar. Apenas agradeci e saí rapidamente, antes que desabasse na frente dela. Nos dias seguintes, refleti muito sobre a oferta de Dona Quitéria. Seria ela realmente confiável? E mesmo que fosse, o que poderia fazer para me ajudar? Teodoro era um homem respeitado na cidade, um comerciante bem-sucedido. Eu era apenas a esposa vinda do interior, que quase não saía de casa, que quase ninguém conhecia. Na semana seguinte, tomei coragem e voltei à venda quando estava quase fechando, sabendo que haveria menos clientes. Dona Quitéria me recebeu com um sorriso gentil e me convidou para tomar um café nos fundos, onde ficava sua casa. Ali, na pequena cozinha aconchegante, com Claudionor dormindo tranquilo no meu colo, finalmente desabafei. Contei sobre o parto terrível, sobre a negligência, sobre a violência recente. Contei sobre o isolamento, sobre o controle financeiro, sobre o medo constante. Dona Quitéria ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente assentindo. Quando terminei, ela segurou minha mão livre com firmeza. Minha filha Nadir passou por coisa parecida. O marido dela quase a matou de tanto bater. Um dia, ela fugiu com meus 2 netinhos. Hoje mora em Uberaba, trabalha como enfermeira, refez a vida. É possível sair dessa situação, dona Ivonete? Difícil, mas possível. Mas como? Perguntei, a voz embargada. Não tenho dinheiro meu. Ele controla tudo, e tenho medo do que ele faria se tentasse ir embora, se tentasse levar Claudionor. Dona Quitéria apertou minha mão com mais força. Vamos pensar num plano. A senhora não está sozinha agora. Nas 2 semanas em que Teodoro esteve fora, visitei Dona Quitéria quase diariamente. Juntas, elaboramos um plano. Ela me apresentou ao seu filho, Olívio, um jovem de 20 e poucos anos que era motorista de caminhão e fazia a rota Catalão-Goiânia-Anápolis regularmente. Olívio pode levar a senhora e o menino até Goiânia, até a casa da sua mãe, explicou Dona Quitéria. O problema é o dinheiro para se manter lá e a documentação do menino. Ela tinha razão.
Teodoro guardava todos os documentos importantes. Minha certidão de casamento, a certidão de nascimento de Claudionor, até mesmo meus documentos pessoais, numa gaveta trancada em seu escritório. E quanto ao dinheiro, ele só me deixava o suficiente para as despesas básicas durante suas viagens. Uma noite, deitada na cama, enquanto Claudionor dormia, tive uma ideia. O cofre. Teodoro tinha um pequeno cofre embutido na parede do escritório, atrás de um quadro. Eu nunca tinha visto o conteúdo, mas uma vez o surpreendi abrindo-o. Estava contando dinheiro, muito dinheiro. Se conseguisse abrir aquele cofre, talvez encontrasse não só dinheiro suficiente para recomeçar, mas também os documentos que precisávamos. O problema era a combinação. Como descobrir? Na manhã seguinte, contei minha ideia para Dona Quitéria. Ela ficou pensativa por um momento. Os homens, como seu Teodoro, geralmente usam datas importantes como senha. Aniversário, data de casamento, coisas assim. Experimentei tudo. A data de nascimento de Teodoro, a data do nosso casamento, até mesmo a data de nascimento de Claudionor. Nada funcionou. O cofre permanecia trancado, guardando seus segredos. Quando Teodoro voltou de viagem, voltei à minha rotina de esposa submissa e silenciosa. Servia suas refeições, cuidava da casa, evitava provocá-lo. À noite, quando ele exigia seus direitos, mordia o lábio para não chorar de dor e humilhação. É só por enquanto, dizia a mim mesma, só até encontrar uma saída. Numa noite, cerca de 3 dias após seu retorno, Teodoro estava particularmente satisfeito. Tinha fechado um negócio importante e estava de bom humor. Bebeu mais que o costume, mas não ficou agressivo como normalmente acontecia. Em vez disso, ficou falante, quase nostálgico. "Sabe que dia é hoje?" perguntou enquanto bebericava seu conhaque. "Terça-feira?" respondi confusa. Ele riu. "Não, bobinha. É 14 de março. Faz 3 anos hoje que meu pai morreu. O velho Ananias era um homem difícil, mas me ensinou tudo o que sei sobre negócios." Meu coração disparou. Ananias. 14 de março. Seria possível? Na manhã seguinte, assim que Teodoro saiu para resolver negócios na cidade, corri para o escritório. Com as mãos trêmulas, removi o quadro da parede e expus o pequeno cofre. Girei o disco, inserindo 140370. 14 de março de 1970, a data da morte do pai dele. Com um clique suave, o cofre se abriu. Dentro, encontrei exatamente o que esperava. Várias notas de dinheiro, cuidadosamente organizadas, e uma pasta com documentos. Entre eles, meus documentos pessoais, a certidão de nascimento de Claudionor, nossa certidão de casamento. Peguei o suficiente para sobreviver alguns meses e todos os documentos importantes. Fechei o cofre, recoloquei o quadro e voltei para a cozinha, escondendo tudo numa lata vazia de açúcar no armário. Naquela tarde, quando voltei à venda de Dona Quitéria, meu rosto devia estar radiante apesar do medo, porque ela sorriu assim que me viu. "Conseguiu?" perguntou em voz baixa. Assenti, quase sem acreditar que tinha dado certo. "Consegui os documentos e algum dinheiro. Quando podemos ir?" "Olívio sai para Goiânia depois de amanhã, de madrugada. Esteja pronta às 4 da manhã. Ele passará em frente à sua casa e dará 2 toques breves de buzina." 2 dias. Em 2 dias poderia deixar aquele inferno para trás, levar meu filho para um lugar seguro, começar uma nova vida. Senti um misto de euforia e terror. E se Teodoro descobrisse? E se nos encontrasse? E se... "Não pense nisso agora." Dona Quitéria interrompeu meus pensamentos como se pudesse lê-los. "Concentre-se apenas em estar pronta na hora certa. O resto a gente resolve depois." Na noite antes da fuga planejada, Teodoro chegou em casa mais cedo que o habitual. Estava tenso, irritado. Jogou a pasta sobre a mesa com força. "Onde está o dinheiro?" perguntou sem preâmbulos. Gelei por dentro. "Que dinheiro?" "Não se faça de tonta, Ivonete. O dinheiro do cofre. Falta uma quantia considerável." Meu estômago afundou.
Como ele poderia ter descoberto tão rápido? Será que abria o cofre todos os dias? Será que tinha contado o dinheiro antes de sair naquela manhã? Eu não sei do que está falando, gaguejei. Nem sabia que tinha um cofre. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Está me chamando de mentiroso? Deu um passo na minha direção. Ou de tolo. Outro passo. Acha que não percebi como anda diferente nos últimos dias? Como fica horas na venda daquela velha intrometida? Meu coração disparou. Ele sabia. De alguma forma, sabia ou desconfiava dos meus planos. Talvez tivesse até mesmo me seguido, ouvido minhas conversas com Dona Quitéria. Teodoro, eu só vou à venda fazer compras, e não sei nada sobre dinheiro nenhum, juro. Minha voz saiu fina, trêmula de medo. Ele avançou mais um passo, agora tão perto que podia sentir seu hálito de cigarro e conhaque. Vou descobrir o que está tramando, Ivonete. E quando descobrir... Deixou a frase no ar, a ameaça clara em seus olhos. Naquele momento, Claudionor, que dormia no quarto ao lado, começou a chorar. Nunca fiquei tão grata pelo choro do meu filho. Teodoro recuou, ainda me encarando. Vá cuidar do menino. Continuamos essa conversa depois. Corri para o quarto, tomando Claudionor nos braços, embalando-o contra meu peito que subia e descia com a respiração acelerada. Calma, meu anjinho, sussurrei, tanto para ele quanto para mim mesma. Vai ficar tudo bem. Mas sabia que não ficaria, não se continuássemos ali. Teodoro estava desconfiado, estava furioso. E um Teodoro furioso era perigoso, imprevisível. Não podíamos esperar até o amanhecer, até o caminhão de Olívio. Precisávamos sair naquela mesma noite. Quando Teodoro finalmente adormeceu, depois de mais conhaque e mais acusações, comecei a agir. Com o máximo de silêncio possível, reuni algumas roupas minhas e de Claudionor numa trouxa improvisada. Peguei os documentos e o dinheiro escondidos na lata de açúcar. Vesti um casaco, pois as noites de março eram frescas em Catalão. Embrulhei Claudionor num cobertor quente. Então, segurando a respiração, abri a porta dos fundos da casa e saí para a noite. A casa de Dona Quitéria ficava a cerca de 15 minutos a pé. Caminhei apressada, sempre olhando para trás, temendo ver o vulto de Teodoro me seguindo. Claudionor, milagrosamente, permaneceu quieto, como se compreendesse a gravidade da situação. Quando cheguei à venda, já fechada àquela hora, bati levemente na porta dos fundos. Após alguns momentos angustiantes, a porta se abriu, revelando Dona Quitéria em sua camisola, os cabelos grisalhos soltos sobre os ombros. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Perguntou, puxando-me para dentro. Entre lágrimas, expliquei a situação. Teodoro tinha descoberto sobre o dinheiro, estava desconfiado, furioso. Não podíamos esperar até o amanhecer. Dona Quitéria não hesitou. Vou acordar Olívio, ele pode sair agora mesmo. Meia hora depois, estava sentada na cabine do caminhão de Olívio, com Claudionor dormindo em meu colo. O jovem, ainda sonolento, mas determinado, ligou o motor. Segure-se firme, Dona Ivonete, disse. A estrada não é das melhores, principalmente à noite. Quando o caminhão começou a se mover, olhei para trás uma última vez. Vi a silhueta de Dona Quitéria na porta de sua casa, acenando um adeus. Mais adiante, no horizonte, podia ver o contorno da casa onde havia vivido por quase 3 anos, a casa que tinha sido minha prisão. Enquanto o caminhão ganhava velocidade na estrada escura, compreendi que estava realmente deixando tudo para trás. O casamento fracassado, o abuso, o medo constante. Estava fugindo no meio da noite, com pouco mais que a roupa do corpo e meu filho nos braços. Não tinha ideia do que o futuro reservava, se Teodoro nos encontraria, se conseguiria sobreviver por conta própria. Só sabia uma coisa. Depois do que vivi naquela noite de parto, abandonada quando mais precisava, e depois de tudo que veio depois, qualquer futuro seria melhor que continuar ali. Abraçando Claudionor mais forte contra o peito, fiz uma promessa silenciosa. Nunca mais alguém vai nos maltratar, meu filho. Nunca mais vamos estar à mercê de alguém que não se importa conosco. Nunca mais.
O caminhão seguia pela estrada escura, levando-nos para longe de Catalão, para longe de Teodoro, para um futuro incerto, mas eu esperava melhor. A lua cheia iluminava o caminho à frente, como um farol de esperança na noite mais escura da minha vida. A viagem de Catalão para Goiânia naquela noite pareceu interminável. O caminhão de Olívio sacolejava na estrada esburacada e eu segurava Claudionor firmemente contra meu peito, temendo que cada farol distante fosse Teodoro nos perseguindo. Olívio falava pouco, concentrado na direção, mas de vez em quando me oferecia palavras de encorajamento. A senhora fez a coisa certa, dona Ivonete. Minha irmã Nadir diz que sair foi a decisão mais difícil e mais importante da vida dela. Chegamos a Goiânia na madrugada, quando os primeiros raios de sol começavam a colorir o céu. Olívio me deixou a 2 quadras da casa da minha mãe, conforme combinado. Melhor não parar o caminhão diretamente na porta, explicou. Se seu marido vier atrás, ninguém poderá dizer que viu um caminhão. Agradeci a Olívio com lágrimas nos olhos. Nunca vou esquecer o que você e sua mãe fizeram por mim. Que Deus os abençoe. Ele sorriu timidamente. Não precisa agradecer. Mamãe sempre diz que ajudar alguém a se libertar é o trabalho mais importante que se pode fazer nessa vida. Com Claudionor no colo e minha pequena trouxa de pertences, caminhei as 2 quadras até a casa da minha mãe. Era uma casa simples no bairro Vila Nova, que ela alugava desde nossa mudança para Goiânia. Parei em frente ao portão de ferro, tomando coragem. O que diria? Como explicaria minha chegada repentina no meio da madrugada com um bebê e quase sem bagagem? Antes que pudesse decidir, a porta da casa se abriu. Minha mãe apareceu na soleira, ainda de camisola, como se tivesse sentido minha presença. Nossos olhos se encontraram através do portão e, num instante, ela correu para abri-lo. Ivonete, minha filha! Ela me abraçou forte, cuidadosa para não esmagar Claudionor entre nós. O que aconteceu? Por que está aqui a essa hora? Então, olhando além de mim para a rua vazia. Cadê o Teodoro? Teodoro não está comigo, mãe, respondi, a voz embargada. Fugi. Fugi com Claudionor no meio da noite. Seus olhos se arregalaram, mas não com surpresa, com compreensão. Ela já sabia, no fundo, desde sua visita a Catalão, que esse dia chegaria. Venha, entre, vamos conversar lá dentro. Na pequena cozinha da casa, enquanto Claudionor dormia tranquilo num berço improvisado, a antiga caixa de brinquedos dos meus irmãos mais novos, contei tudo à minha mãe. A violência recente, a descoberta do cofre, a ajuda de Dona Quitéria e Olívio, a fuga precipitada. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente secando uma lágrima. Quando terminei, ela segurou minhas mãos nas suas. Você fez a coisa certa, minha filha. Sei que parece assustador agora, mas você é forte. Sempre foi, desde menina. Vai superar isso e criar seu filho com dignidade. Mas, e se ele vier atrás de nós, mãe? Teodoro não vai aceitar que eu o deixei, que levei Claudionor, que peguei dinheiro dele. Vamos lidar com isso quando acontecer. Por enquanto, você e o menino precisam descansar. Depois pensamos no que fazer. Aqueles primeiros dias na casa da minha mãe foram de constante vigilância. A cada batida no portão, a cada carro que passava mais devagar pela rua, meu coração disparava. Raramente saía de casa, e quando o fazia, era sempre acompanhada por minha mãe ou meu irmão Odair, que agora tinha 18 anos e trabalhava numa oficina mecânica. 2 semanas se passaram sem qualquer sinal de Teodoro. Começava-se a acreditar que talvez ele tivesse desistido, que talvez estivesse aliviado por se livrar de uma esposa e um filho que considerava mais um fardo que uma família. Então, numa tarde de domingo, ele apareceu. Estávamos todos reunidos para o almoço. Minha mãe, eu, Claudionor, Odair e meus irmãos mais novos. A comida já estava na mesa quando ouvimos uma batida forte no portão, seguida pela voz que eu conhecia tão bem. Ivonete, sei que está aí. Abra esse portão agora. Gelei. Olhei para minha mãe em pânico. Ela se levantou calmamente, enxugando as mãos no avental.
Fique aqui com o menino. Odair, venha comigo. Através da janela, vi minha mãe e Odair se aproximarem do portão. Teodoro estava do outro lado, com o rosto vermelho de raiva, as mãos agarradas às grades de ferro. Onde está minha esposa? Onde está meu filho? Ela roubou meu dinheiro e fugiu como uma ladra. Minha mãe, aquela mulher pequena que sempre pareceu tão frágil aos meus olhos, se ergueu diante dele como uma fortaleza. Sua esposa e seu filho estão seguros, Teodoro, e é assim que vão ficar. Não me venha com essa, dona Zenaida. Ela é minha esposa. Tenho o direito de levá-la para casa. E aquele dinheiro era meu. Odair deu um passo à frente, os punhos cerrados. Mesmo sendo mais jovem, era mais alto que Teodoro, com os músculos desenvolvidos pelo trabalho pesado na oficina. O senhor não vai levar ninguém daqui, disse com a voz firme. Minha irmã e meu sobrinho estão sob nossa proteção agora. Teodoro riu, um riso amargo. Proteção? Vocês acham que podem protegê-la de mim? Sou o marido dela, tenho a lei ao meu lado. Foi quando minha mãe, numa calma surpreendente, disse as palavras que mudariam tudo. Você tem a lei ao seu lado, Teodoro? Então por que não vamos à delegacia agora mesmo? Tenho certeza que o delegado vai se interessar muito pelas marcas nos pulsos da minha filha, pelos hematomas nas costas dela. E vai se interessar ainda mais em saber como você deixou sua esposa sangrando na cama durante o parto, enquanto lia o jornal. O rosto de Teodoro empalideceu. Sua expressão mudou de raiva para algo mais calculista. Não seja ridícula, dona Zenaida. Quem vai acreditar nessa história? Sou um homem de negócios respeitado. Ivonete é apenas uma mulher histérica que não soube lidar com a responsabilidade de ser mãe. Foi quando ouvi o choro de Claudionor vindo de dentro da casa. Sem pensar, corri para acudi-lo, aparecendo na porta com ele no colo. Os olhos de Teodoro se fixaram em mim, e por um momento terrível, pensei que ele fosse derrubar o portão. Ivonete, ele disse, a voz subitamente mais suave, tentando soar razoável. Vamos conversar. Sei que as coisas não têm sido fáceis, mas podemos resolver isso. Volte para casa comigo, por favor. Senti minhas pernas tremerem, mas encontrei forças onde não sabia que existiam. Não vou voltar, Teodoro, nunca mais. Seu rosto se contorceu novamente em fúria. Você não tem escolha, é minha esposa, aquele é meu filho. Um pai que abandona o próprio filho durante o nascimento não merece ser chamado de pai, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Isso não acabou, Ivonete, ameaçou ele, apontando o dedo. Vou recuperar o que é meu. Espere e verá. E com isso, virou as costas e saiu a passos largos, entrando em seu carro estacionado na esquina. Quando ele partiu, minhas pernas finalmente cederam. Odair correu para me amparar antes que caísse. Ele vai voltar, mãe, murmurei enquanto era levada para dentro. Ele não vai desistir. Então estaremos prontos, respondeu minha mãe com uma determinação que nunca tinha visto antes. Ninguém vai machucar você ou Claudionor novamente. Ninguém. Naquela mesma tarde, minha mãe chamou um conhecido, seu Geraldo, que era escrivão na delegacia do bairro. Ele veio até nossa casa, ouviu minha história, viu os hematomas que ainda marcavam meu corpo. Explicou que, legalmente, Teodoro tinha direitos como meu marido e pai de Claudionor, mas que eu poderia buscar proteção se provasse os abusos. Vai ser difícil, dona Ivonete, explicou com honestidade. A justiça não costuma interferir em assuntos de família, mas podemos tentar. Nos dias seguintes, com a ajuda de seu Geraldo, registrei uma queixa formal contra Teodoro. Fui até a delegacia, mostrei as marcas de violência, contei sobre o parto, sobre o isolamento, sobre o controle financeiro. O delegado, um homem de meia idade chamado Eustáquio, ouviu tudo com expressão impassível. Dona Ivonete, disse finalmente, compreendo sua situação, mas devo alertá-la que seu marido já esteve aqui. Apresentou uma queixa contra a senhora por furto e abandono do lar. Diz que a senhora levou o dinheiro dele e saiu de casa sem justificativa. Meu coração afundou.
E o que isso significa? Significa que temos duas versões contraditórias, a palavra dele contra a sua. E neste país, Dona Ivonete, a palavra de um homem, especialmente um homem de negócios respeitado, costuma pesar mais. Saí da delegacia arrasada. Parecia que Teodoro realmente tinha a lei ao seu lado, que não havia escapatória, que eventualmente teria que voltar para ele, entregar meu filho, submeter-me novamente àquela vida de medo e humilhação. Foi quando o inesperado aconteceu. Ao chegar em casa, encontrei minha mãe conversando com uma mulher que nunca tinha visto antes. Era uma senhora elegante, de uns 50 anos, vestida de forma simples, mas distinta. Ivonete, disse minha mãe. Esta é Dona Hortência. Ela é... Bem, ela foi casada com seu Teodoro antes de você. Fiquei sem fala. Teodoro havia me dito que nunca fora casado, que eu era seu primeiro e único amor. Mais uma mentira. Dona Hortência sorriu gentilmente. Sente-se, minha jovem. Temos muito o que conversar. Durante as 2 horas seguintes, ouvi uma história que parecia um reflexo distorcido da minha própria. Hortência havia se casado com Teodoro em 1965, em Uberlândia. Assim como eu, fora atraída por sua aparência distinta, seus modos educados, suas promessas de uma vida confortável. E assim como eu, logo descobriu a realidade por trás da fachada. Ele me isolou da minha família, controlava cada centavo, me humilhava constantemente, contou ela. Quando engravidei, pensei que as coisas melhorariam, mas pioraram. Não se interessava pelo bebê, reclamava das despesas, da minha aparência, e então veio a noite que nunca esquecerei. Hortência também teve um parto difícil, também foi negligenciada por Teodoro no momento mais crítico. A diferença é que seu bebê, um menino, não sobreviveu. Depois disso, a vida se tornou insuportável. Ele me culpava pela morte do bebê. Dizia que eu não era uma mulher de verdade, que era inútil como esposa e como mãe. Um dia, depois de uma surra particularmente violenta, fugi para a casa de uma tia em Goiânia. Consegui o divórcio depois de muita luta, mas ele nunca me deixou em paz de verdade. De tempos em tempos, aparece para me ameaçar, para exigir coisas. Como soube sobre mim? Perguntei, ainda tentando processar tudo o que ouvia. Soube através de conhecidos em catalão que ele havia se casado novamente. Fiquei preocupada com a moça, sabendo do que ele era capaz. Mas não consegui descobrir quem era você até recentemente. Quando soube que estava em Goiânia, que havia fugido, soube que precisava te encontrar. Mas como nos encontrou? Seu Geraldo, o escrivão, é meu primo. Quando você registrou a queixa e mencionou Teodoro, ele me procurou imediatamente. Hortência abriu a bolsa e retirou um envelope amarelado. Trago algo que pode ajudar vocês. São registros, cartas que escrevi detalhando os abusos, fotos dos ferimentos, testemunhos de vizinhos que presenciaram a violência. Até mesmo um relatório médico do dia em que perdi meu bebê, mencionando a negligência de Teodoro. Sozinha, sua palavra pode não ser suficiente contra a dele. Mas 2 mulheres, com histórias tão semelhantes, com provas documentadas, isso a justiça não pode ignorar. Olhei para aquela mulher que tinha passado pelo mesmo inferno que eu, que havia sobrevivido, que agora estendia a mão para me ajudar, e senti uma onda de gratidão e esperança me invadir. Por que está fazendo isso por mim? Perguntei com lágrimas nos olhos. Ela pegou minhas mãos entre as suas, assim como minha mãe havia feito no dia da minha chegada. Porque ninguém fez isso por mim quando eu precisei. E porque homens como Teodoro só continuam a fazer o que fazem porque suas vítimas permanecem isoladas, silenciadas. Juntas, podemos quebrar esse ciclo. No dia seguinte, voltamos à delegacia. Dessa vez, não fui sozinha. Estava acompanhada por minha mãe, por seu Geraldo e por Hortência, carregando seu envelope de provas. O delegado Eustáquio nos recebeu com relutância, claramente incomodado por termos voltado. Quando Hortência começou a falar, vi sua expressão mudar gradualmente.
Quando ela abriu o envelope e espalhou seu conteúdo sobre a mesa, as fotos, as cartas, os relatórios médicos, vi algo que parecia ser respeito surgir em seus olhos. Estou vendo um padrão aqui, disse finalmente. Um padrão muito perturbador. Nas semanas seguintes, o caso ganhou um novo rumo. O delegado Eustáquio, convencido pelas evidências, arquivou a queixa de Teodoro contra mim e abriu um inquérito para investigar as acusações de violência doméstica. Foram chamadas outras testemunhas. Dona Quitéria veio de Catalão especialmente para depor, assim como o doutor Inácio, que confirmou o estado crítico em que cheguei ao hospital após o parto e mencionou os comentários desdenhosos de Teodoro na época. Quando Teodoro foi chamado para depor, apareceu com um advogado caro, confiante de que conseguiria reverter a situação. Mas diante das evidências acumuladas, das testemunhas, dos dois depoimentos tão semelhantes, o meu e o de Hortência, sua arrogância começou a desmoronar. O caso nunca chegou a julgamento formal. O advogado de Teodoro, percebendo a fragilidade da posição do cliente, propôs um acordo. Teodoro concordaria em não me procurar mais, em não tentar ver Claudionor, em não fazer mais queixas contra mim, se eu, em troca, desistisse das acusações criminais. Também renunciaria a qualquer direito sobre os bens que tínhamos em comum, basicamente, a casa em Catalão. Foi uma decisão difícil. Parte de mim queria ver Teodoro pagar por tudo que havia feito, queria justiça completa. Mas outra parte, a parte prática, sabia que um processo judicial poderia se arrastar por anos, que seria emocionalmente desgastante, que manteria Teodoro na minha vida por muito mais tempo. Depois de muita reflexão, de muitas conversas com minha mãe e com Hortência, aceitei o acordo. Assinamos os papéis num escritório de advocacia no centro de Goiânia. Teodoro não olhou nos meus olhos nenhuma vez durante todo o procedimento. Quando tudo estava concluído, ele se levantou para sair. Na porta virou-se brevemente. Espero que esteja satisfeita, Ivonete. Destruiu minha reputação, tirou meu filho de mim. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo ao encará-lo. Você fez isso consigo mesmo, Teodoro. E Claudionor merece um pai melhor. Ele saiu sem responder e nunca mais o vi. As semanas seguintes foram de reconstrução. Com o dinheiro que havia trazido do cofre, aluguei um pequeno apartamento próximo à casa da minha mãe. Comecei a procurar trabalho, mas não era fácil para uma mulher separada com um bebê pequeno. Foi Hortência quem me ofereceu uma oportunidade, convidando-me para trabalhar na pequena loja de artigos de costura que administrava. Sua mãe me disse que você tem talento com agulha e linha, explicou, e preciso de alguém em quem possa confiar. Assim começou uma nova fase da minha vida. Trabalhava na loja durante o dia, com Claudionor, geralmente por perto num cercadinho improvisado. À noite, fazia trabalhos de costura e bordado para complementar a renda. Não era uma vida luxuosa, mas era uma vida em paz, sem medo, sem humilhações, sem a sombra constante de Teodoro. Hortência se tornou mais que uma chefe. Tornou-se uma mentora, uma amiga, quase uma segunda mãe. Ela nunca teve outros filhos depois da tragédia com Teodoro e adotou Claudionor como o neto que nunca teve. Ensinou-me não apenas sobre o negócio de costura, mas sobre independência, sobre dignidade, sobre reconstruir a vida após o trauma. O que ele fez com você foi terrível, dizia ela. Mas não deixe que isso defina quem você é. Você é mais, muito mais que a ex-esposa de Teodoro, muito mais que uma vítima. E com o tempo, comecei a acreditar nisso. A jovem assustada que fugiu de Catalão numa noite de março foi dando lugar a uma mulher mais forte, mais segura, mais completa. O medo foi se dissipando, as feridas emocionais foram cicatrizando, e o futuro que antes parecia tão incerto começou a tomar forma diante de mim. Claudionor crescia saudável e feliz, cercado pelo amor da família. Minha mãe, meus irmãos, Hortência. Todos contribuíam para criar um ambiente seguro e acolhedor para ele. Às vezes, me pegava observando-o enquanto dormia,
maravilhada com como algo tão puro e inocente podia ter surgido de um relacionamento tão tóxico. Ele era minha maior alegria, minha razão de seguir em frente. Os anos foram passando. A loja de Hortência prosperou e eventualmente me tornei sócia. Claudionor entrou na escola, um menino brilhante e curioso. Em 1979, 7 anos após deixar Catalão, recebi a notícia de que Teodoro havia falecido num acidente de carro, voltando de uma viagem de negócios. Senti uma estranha mistura de emoções. Não alegria, certamente não tristeza, talvez apenas um alívio final, a certeza de que ele nunca mais poderia nos ameaçar. Foi nesse momento que comecei a pensar em voltar a Catalão. Não por causa de Teodoro, mas porque, apesar de tudo, ainda considerava a pequena cidade como um lar de alguma forma. Queria que Claudionor conhecesse suas raízes, queria rever Dona Quitéria, queria mostrar a mim mesma que podia enfrentar os fantasmas do passado. A decisão não foi fácil e levaria ainda alguns anos para concretizá-la. Mas a semente estava plantada. Um dia eu voltaria a Catalão, não como a esposa assustada de Teodoro, mas como uma mulher dona do próprio destino, com meu filho ao meu lado, pronta para escrever um novo capítulo da nossa história. Hoje, aos meus 73 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Catalão. Quem diria que um dia eu voltaria para esta cidade que foi palco de tanto sofrimento? Mas a vida tem dessas coisas, meus queridos. Às vezes precisamos fazer as pazes com o passado para seguir em frente com leveza no coração. Retornei a Catalão em 1985, quando Claudionor tinha 13 anos. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Depois que Teodoro faleceu, descobri que a casa onde vivemos ainda estava no meu nome, parte do acordo que fizemos na separação. Com o tempo, a raiva e o medo foram dando lugar a uma certa nostalgia pela cidade pequena, pelo ritmo mais calmo de vida. Goiânia estava ficando grande demais, barulhenta demais para meu gosto. Hortência foi fundamental nessa decisão. Ivonete, ela me disse, aquela cidade não é do Teodoro. É sua também, se você quiser. Voltar não é um sinal de fraqueza, mas de força. Mostrar que você superou. E foi o que fizemos. Vendemos nossa participação na loja de costura em Goiânia e abrimos uma filial em Catalão. O Ateliê das Flores, como chamamos, se tornou referência na cidade para bordados finos e enxovais. Claudionor cresceu ajudando nas contas e administração do negócio, sempre com uma cabeça boa para números. Quando Hortência faleceu, em 1992, foi uma perda imensa. Ela que havia sido tão importante na minha vida, que me ensinou tanto sobre recomeçar, sobre ser independente. Continuei com o ateliê sozinha, mantendo vivo o legado dela nos bordados que criava. Claudionor se formou em contabilidade pela Faculdade de Goiânia, indo e voltando toda semana para estudar. Depois abriu seu próprio escritório aqui em Catalão, casou-se com a Clarinha, aquela mesma que hoje me ajuda com essa coisa de internet. E me deu 2 netos maravilhosos, o Gustavo, de 25 anos, que já está formado em engenharia, e a Amanda, de 18, que acaba de entrar na faculdade de medicina. Meu dia a dia agora é simples e gratificante. Acordo cedo, como sempre fiz. Cuido das minhas plantas na varanda. Tenho um verdadeiro jardim suspenso, que é a inveja da vizinhança. Ainda bordo um pouquinho, mesmo com a vista já não sendo a mesma. Algumas clientes antigas ainda me procuram para peças especiais, daquelas que ninguém mais sabe fazer. Às quartas-feiras, me reúno com um grupo de senhoras na igreja para o projeto Mãos que Acolhem, onde fazemos enxovais para gestantes carentes. É um trabalho que me toca o coração, especialmente pensando em como teria sido importante ter esse tipo de apoio quando tive Claudionor. Nos finais de semana, a casa fica cheia. Claudionor e família vêm almoçar comigo. Faço sempre aquela comida farta, com direito a galinhada com pequi, que é a tradição aqui de Goiás, e o doce de buriti que aprendi com Dona Quitéria, que Deus a tenha. Não posso deixar de mencionar que encontrei Dona Quitéria quando voltei a Catalão. Ficamos amigas ainda mais próximas,
e até seu falecimento em 2001, não passava uma semana sem que tomássemos um café juntas. Tenho minhas dorzinhas, claro. Quem chega na minha idade sem elas? O joelho reclama quando vai chover, a pressão às vezes teima em subir. Mas nada que me impeça de levar minha vida com independência. Ainda faço minhas comprinhas, vou à missa aos domingos, visito amigas. O mais bonito de envelhecer, meus queridos, é olhar para trás e ver quanto caminho foi percorrido. Aquela menina assustada de Itapipoca, que passou por tantas provações, nunca imaginaria estar aqui hoje, rodeada de amor, segura, em paz consigo mesma. As cicatrizes continuam lá, algumas visíveis, como a da cirurgia após o parto, outras invisíveis, guardadas na alma, mas já não doem como antes. São marcas de uma batalha que venci. E quando olho nos olhos dos meus netos, vejo que valeu a pena cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada momento de medo e incerteza. Porque eles são frutos de uma árvore que quase foi arrancada pela raiz, mas que encontrou força para se reerguer e florescer novamente. Meus queridos, quem já passou por uma situação de abuso, seja ele qual for, sabe que a ferida mais profunda nem sempre é a física. É aquela que fica na alma, que nos faz duvidar do nosso valor, da nossa capacidade de seguir em frente. Mas estou aqui, com minhas rugas e meus cabelos brancos, para dizer que é possível recomeçar, é possível cicatrizar, é possível encontrar alegria novamente. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Se você está vivendo um relacionamento onde é maltratado, ignorado, onde suas necessidades são sempre as últimas a serem consideradas, ou nem são consideradas, saiba que isso não é amor. Amor é respeito, é cuidado, é querer o bem do outro tanto quanto o próprio. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Se você conhece uma mulher que está sofrendo como eu sofri, estenda sua mão. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhas, que existe um caminho para fora daquele sofrimento. Dona Quitéria e Hortência foram anjos na minha vida, apareceram quando eu mais precisava de ajuda. Talvez você possa ser esse anjo para alguém. Não importa onde você esteja no mundo, saiba que existem pessoas e organizações prontas para ajudar. Busque informações sobre proteção na sua região. A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E você que está me assistindo agora, por favor, não espere mais um minuto para buscar ajuda se estiver numa situação de abuso. Não espere chegar ao seu limite, como eu cheguei naquela noite terrível do parto. Não espere até quase perder sua vida. Você merece viver com dignidade, com respeito, com amor verdadeiro. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser que suas palavras não consigam alcançar alguém, mas talvez as minhas, de uma senhora que já viveu muito e viu muito, possam tocar um coração fechado pelo medo. Se este relato tocou seu coração, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada inscrição me dá forças para continuar compartilhando minha história, para continuar sendo voz para quem ainda não encontrou a sua. E se você está enfrentando uma situação parecida com a que vivi, me conte nos comentários. Essa comunidade é um espaço seguro, onde podemos nos apoiar mutuamente. Compartilhe sua história, compartilhe sua dor, mas também compartilhe sua esperança. Porque enquanto houver esperança, há um caminho pela frente. Não deixe para amanhã. Se você está sofrendo, busque ajuda. Agora. Se conhece alguém que está sofrendo, estenda sua mão imediatamente.
Não espere que a situação piore. Não espere por mais uma chance que nunca vem. A vida é muito preciosa para ser vivida no medo. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que naquela noite, enquanto sangrava quase até a morte, fiz uma promessa a Deus. Se Ele me permitisse viver para criar meu filho, eu usaria minha voz para ajudar outras mulheres a não passarem pelo que passei. E é essa promessa que cumpro aqui todas as semanas com vocês.